Gravando. E agora, pegando lá o capítulo 24. Aí. Crise, arte e cotidiano. Vocês sabem o que é crise, gente? O que é? Meu tá todo travado. É que nem agora, a crise mundial da pandemia. Sim. Não é crise. É. O que mais que é crise? Várias coisas são crise. Quem dá mais exemplo? Isso é um problema. Mas é uma crise sanitária, tá? É uma crise. Por que crise? Porque está morrendo muita gente, porque está tendo muitos problemas. Então se torna uma crise, tá? O que mais? Quem sabe mais dar um exemplo de crise? Crise, tipo, crise Crise política. de... então. Uma crise política seria o quê? Uma crise financeira? Sim. É bem mais ou menos isso que a gente vai falar, tá? Por que nós vamos falar de crise financeira? Porque através da crise financeira vem a crise fome, tá? E a gente pode culpar um pouco os políticos por causa disso? Sim. Pode, né? Sim. Pode. Tá? Então, ó, a gente vai começar falando de crise. E a principal crise que a gente vai falar hoje: fome, miséria, doença e morte, tá? Conflitos. Então, se tá tudo ruim, se tá todo mundo, né, uma grande parcela da população passando fome, com doença, né, com situação de miséria, essas pessoas podem se rebelar, pode se revoltar e pode acontecer o quê? Conflitos, guerras, tá? Revoltas para buscar uma melhoria na situação. Ô, Então, Pro, posso falar um negócio? pode falar. Pode. Tipo, aqui do lado do condomínio, lá perto da Maria Viva, que é uma escola aqui, nossa, tem um pessoal muito vagabundo. Eles tacaram todos os papelzinhos de vote 22. Pensa assim, a rua inteirinha, tipo, a rua inteirinha cheia de papel. É ruim. Nossa, aqui Mas também, isso nossa, foi, viu acho que, em só. frente de todas as escolas. Que eu trabalho na eleição ali no Luiz Martins. E você não via a rua. Era só papel. Papel, Então, é horrível. parecia carnaval. Bem isso mesmo. Credo. E é ruim, né, gente? É errado. Né? É sujeira, aí vai pro bueiro, aí entope, aí vem outros tipos de problema, né? Complicado. Bom, o problema que a gente começa falando, então, é sobre a fome. Vocês sabiam que existe cerca de 800 milhões de pessoas com fome no mundo que não têm acesso mesmo à comida? Por que ela não tem acesso à comida? Porque falta no mercado, porque falta na feira, e aí chega lá, tá tudo vazio, ela não tem o que comprar? É por isso que elas passam fome? O que vocês acham? Não, por causa do governo que não dá uma melhoria, né, para eles. Isso, por quê? Porque podia baixar o preço, né? Porque a Sim. pessoa não vai comprar porque não tem dinheiro. Podia baixar Você viu o preço do arroz? Então, né? O que mais que podia acontecer? Gerar mais emprego, Sim. né? Porque é muito desemprego, então significa muita miséria e significa falta de dinheiro para comprar comida, e significa fome, certo? Então, muitas situações levam as pessoas à fome. Uma das principais dela é o desemprego, né? A falta de administração na economia, governos que não fazem nada para tentar melhorar a situação. E isso a gente não está falando de Brasil, a gente está falando do mundo, tá? Então, no Brasil existe miséria e fome? Existe, mas tem países muito piores ainda. Os governos estão piores ainda e a miséria lá é muito maior, infelizmente, tá? Então, gente, 850 milhões, 850 não, né? 800 milhões de pessoas com fome é muita gente, tá? Sendo que tem comida para todo mundo. Tá? Se a gente pegar toda a comida que tem no mundo inteiro, dá e sobra para todo mundo comer. Né? Então não é porque falta comida, é porque falta condição de comprar a comida. Tá bom? Então a gente pode culpar um pouquinho os governos, sim, infelizmente. Né? Existem algumas administrações muito más. Nem é ruim, eu penso, são más mesmo.
né? Porque nem quer tentar fazer alguma coisa para melhorar isso, nem quer tentar, nem pensa em tirar essas pessoas da fome, da miséria, né? Só pensam aí em melhorar a economia de outro jeito. Não pensa no pobre, né? Fazer o quê? Bom, sabendo disso, que existe isso até hoje, isso não é de agora, tá? A fome no mundo é muito antiga, desde a Idade Média, que é o que a gente está estudando, isso também existia, tá? Um dos motivos é a falta de administração do lugar, a falta de ajudar o pobre, sim, isso também, tá? Mas tem outros motivos que a gente vai ver também, tá bom? Aqui a gente vê uma cena de batalha, tá? Que é camponeses contra o exército do senhor feudal. Vocês lembram lá do senhor feudal? A gente vai voltar um pouquinho, falar disso nessa parte, tá? Então tem conflito, né, dos camponeses contra aí os exércitos, que geralmente o exército trabalha para quem? Para o governante, né? Para aquele que está ali sendo líder. Então, se está tendo guerra contra, né, o camponês, o que significa, gente? Que está tendo morte de camponeses, ou seja, que são pessoas que trabalham para produzir alimentos. Se está tendo muita morte de camponeses, muita guerra e conflitos, esses conflitos vão destruir plantações? Sim. Então, olha aí, morte de camponeses, destruição de plantações. O que mais que vai acontecer aí? Frio, seca. Olha quanta coisa que vai fazer faltar comida, tá? E por que tá... Poxa, que essa cena? Por que camponeses e exército guerreando? Porque os camponeses se revoltam. Eles falam, a gente não aguenta mais trabalhar tanto, né, sem salário, né, trabalhar muito por causa de miséria, e nem comida a gente está tendo, porque está uma seca enorme, um inverno enorme, porque inverno na Europa, isso a gente está falando de Europa, é muita neve, é muito frio e acaba com a plantação. E não tem chuva. Então, olha, a gente não tem comida, a gente vive na miséria, né? Não dá para continuar assim. E o governante, o senhor feudal, no luxo, né? Então a gente precisa mudar essa situação e vai ter conflito, porque o camponês não aguenta mais viver nessa miséria, tá? Então eles vão se revoltar. Vocês acham Professora. certo esse tipo de revolta? Sim. Sim. Sim, eu também acho, né? Está tudo ruim, está na miséria, está passando fome, e o seu governante está lá, rico, né? Comendo Doido, tudo. melhor, esbanjando, poxa, você vai querer ir lá brigar com ele, né? Professora. Sim, né? Professora. Oi. Lá no antigamente, que era mais antigamente, lá no Egito, se os caras fizessem coisa errada, eles não comiam, eles eram ainda apanhavam. Então, Apanhavam. Ô, Caio, o que você falou? mas... Você falou só lá. Não, mas é isso mesmo. Quanto mais antigamente, mais difícil era a vida, né? E menos direito eles tinham. A gente só tem direitos hoje por causa dessas revoltas. Por isso que a gente tem que apoiar e achar certo. Poxa, esses camponeses revoltaram mesmo contra a situação, né? E tentaram lutar por uma vida melhor. Mas tem Depois de algumas que não é tanta certo, não. guerra, infelizmente não dá em Ó, nada. peixe negra! A gente vai descobrir Vai ver peixe isso negra. ainda. Então, ó, por causa 248. desses camponeses se revoltarem, lutarem, muitos morreram, tá? Só que esses governantes ficaram com medo. Porque, nossa, já pensou se morre, se mata todo na guerra aí, nesses conflitos? Morre todos os camponeses? Acaba toda a comida? O que vai acontecer? O próprio governante vai ficar sem depois, não é? Então, o que ele vai fazer? Não, vamos parar então de guerrear tanto e vamos dar um salário para esses camponeses, vamos melhorar um pouquinho a vida deles. E isso vai acontecer graças por quê? A essas revoltas, a essas brigas, tá? E aí esses camponeses vão começar a ter alguns direitos que vão sendo conquistados, né, por causa de tanto conflito e que têm até hoje, tá? Então, se não fosse esses camponeses lutarem por direitos ou muitos tipos de trabalhadores lutar por direitos, a gente até hoje não ia ter direito, a gente está vivendo a vida que eles viviam. Pensa bem. Então é muito importante esse tipo de luta para condições melhores de vida. A gente tem que estar sempre favorecendo esse lado,
Beleza, gente? Então ele não salvou, os caras de antigamente não salvaram. Pode-se dizer que sim. Muitas guerras que a gente vai ver ainda ao longo, no 7º, 8º ano, muitos conflitos, muita guerra, muito povo lutando por melhor condição de vida, lutando por direito, muita gente morreu para ter Por os isso que direitos que escola existem serve. hoje. Tá? Oi? Você acha que, tipo, aprender história não serve pra nada? Claro que serve. A gente estuda toda a história para a gente entender como a gente veio parar aqui, vamos dizer assim. Como que tem essa vida? Por causa da história, que muitos lutaram pela gente, né? Vamos dizer assim, lutaram para o futuro do mundo ser um pouco melhor, tá? Para o povo mais pobre, principalmente, né? Porque os ricos estão sempre dominando, os ricos estão sempre lá por cima, né? E o pobre lutando, se revoltando, sim, para ter uma condição de vida melhor. E graças a eles a gente tem. Né? Tem um trabalho com salário, porque não tinha, né? E a gente vai vendo muitos benefícios que eles conseguiram. Eles trabalhavam praticamente todos ali como escravos. Que a gente viu aí na história, né? Como que foi. Bom, olha lá então. Fome, então é fome, é miséria, é situação muito ruim para sobreviver. Consequência, revolta, o povo vai se revoltar, porque tá tudo ruim. Uma coisa que eu sempre falo é assim, ó, se tá tudo bem, se tá tudo legal, se tá tudo maravilhoso, você vai brigar para melhorar ainda mais? Não, tá bom já. Mas se tá tudo ruim, você tá passando fome, você tá desempregado, você não tem comida, você tá vendo seus filhos chorar e morrer de fome, você vai brigar e você vai lutar para tentar melhorar a situação? Sim, tá? Então a gente tem que olhar, poxa, é luta, é violência, é morte, isso é ruim, sim. Mas se eles não vão morrer na luta por melhor vida, eles vão morrer de fome. Beleza, gente? Então a gente tem que apoiar sim, e eles vão conseguir direitos, tá? Bom, eu vou ler então essa parte para a gente entender o que está falando. Ó. Durante o século XIV, a agricultura europeia foi afetada. Então, a plantação, a comida, né, foi afetada por seca, tá, prolongadas, em invernos muito rigorosos. Vocês sabem que o muito frio ele também mata a plantação, né? Provocando diminuição da produção de alimentos, certo? Ocasionando aí fome, até mesmo daqueles que plantaram. Nessa época, camponeses começaram a se rebelar, se revoltar, então, contra essa miséria e a exploração para que eles viviam, porque eles trabalhavam muito, muito mesmo, né? E não ganhavam nada em troca do seu salário, tá? E o senhor feudal ali, esse senhor, esse governante, explorava muito esse trabalhador. Então, eles estavam cansados disso, né? O centro desses movimentos de luta, de revolta, de melhor condição de vida, começou na França. A França, gente, sempre foi um exemplo para o mundo, tá? Desse tipo de revolta, desse tipo de povo cansado da miséria e o povo querendo melhorias, tá? Sempre a França é um exemplo disso, que ali está acontecendo desde a Idade Média, que a gente está vendo hoje, e até os dias atuais, tá? Eles estão sempre ali em movimentos, em protestos para melhorar a situação da vida deles, tá? E isso também aconteceu em outros lugares depois da Europa, foi se espalhando isso, tanto na Inglaterra, na Itália, em várias regiões, tá? Em todos esses lugares, o que os camponeses começaram a fazer? Invadir os castelos, invadir o lugar onde moravam os governantes, invadir as casas dos mais ricos, tá? Roubavam e destruíam as casas deles, os castelos. Porque eles se revoltaram de verdade. Porque ele morava numa casinha de madeira, congelando de frio e sem comida, enquanto os outros estavam morando em grandes castelos e luxo. Então, é assim, é muito tempo, são séculos vivendo assim. Seus antepassados, seus pais, seus avós viviam assim. E chega uma hora que cansa, e eles cansaram de tudo isso. E o que eles podiam fazer? Vamos invadir. Foram isso que eles fizeram. Invadiram esses lugares e até chegaram a matar alguns, né, ali nos conflitos. Só que esses governantes, esses mais ricos, eles têm quem defende, né? Eles têm seus exércitos e vai ter esses conflitos aí, onde muitos camponeses, milhares de camponeses vão ser mortos, tá?
A gente tem que dar um certo valor para eles, porque eles morreram para a luta, né, de uma melhor condição de vida, tá bom? Isso ocorre aí mais ou menos, então, no século XIV, tá? 1300 e tantos aí. Aí, olha aí, 1358. Olha, então, tá uma situação difícil dessa população, gente? Tá tudo muito ruim. Para ajudar a piorar a situação, vem a peste negra, tá? O que foi, então, a peste negra? Então, começa Pandemia. aí. Isso, foi aí, estilo uma pandemia que a gente está tendo hoje. Só que a peste negra... Bem pior. a peste negra era transmitida por ratos e pulgas, tá? Só que naquela época eles não sabiam, não tinha estudos, não sabia de onde vinha essa doença. E também, tipo, não tinha muito atendimento médico naquele... Não tinha isso mesmo. Não tinha atendimento médico e os próprios médicos não sabiam o que estava acontecendo. Não sabiam o que era essa doença. Não tinha estudos que nem tem hoje, né? Para saber o que era essa guerra. Essa Giovana muda de foto a cada um segundo? Nossa, Pro, cadê o resto da sala? Então, primeira vez que tá tão vazia a sala. Dá mais nota pra gente. Dá mais nota pra gente. Então, olha essa frase aqui embaixo. Olha quanta coisa ruim que estava acontecendo. Então, essas guerras aí de camponeses, muita miséria, né? Salários muito baixos, que não dava nem para comprar comida. A comida era muito cara, eles tinham que pagar muito imposto alto. Tinha acabado de ter uma super guerra entre França e Inglaterra, que é a Guerra dos 100 Anos, tá? Muita fome na população e a peste negra. Então, muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo, tá? Olha aí essa imagem de quanta gente morta nas guerras, aí estão sendo até jogados nos rios, tá vendo? Então, aí tá os castelos, a vida boa dos reis e o povo lá tentando uma melhor condição de vida, mas eram mortos nesses conflitos, tá? Nossa, que pesado. Gente, é uma aula bem triste. Infelizmente, isso é tudo real. É muita morte, é muita destruição. E se não está morrendo na guerra, está morrendo na fome, está morrendo na peste, tá? Foi uma crise muito grande na Europa nessa época. Foi maior que o Covid. Né? Oi? Isso daí foi maior que o Covid. Covid é pequeno, João. Covid é pequeno. Comparado a isso. Porque, assim, só a peste negra, gente, matou. Fora a fome da época, fora os conflitos, só a peste negra matou cerca de 1/3. Mas você também não vai falar que o Covid-19... Não, é ruim, mas olha só. A peste negra, presta atenção, matou 1/3 da população da Europa. Imagina, vocês pegam a população da Europa e dividem em 3. Uma parte morreu. É muito. Fora os que morreram na guerra também, né? Fora, então, os conflitos, as guerras e a fome, tá? Então, a gente pode falar assim que praticamente acabou, né? 2/3 da população da Europa. Gente, é muita gente. Caraca, isso daí foi muito maior que o Covid. Foi pior, gente, foi pior, tá? Porque hoje tem o Covid, mas a gente tem um remédio que ajuda a combater. Imagine o Covid hoje sem nenhum remédio, sem nenhum respirador lá no hospital, sem nenhum lugar. Você na sua casa. Se não existisse hospital, não existisse médico, nada. Era essa a situação. Então ia ser passando fome ainda. Tá? Então olha aí a situação. Aí vários nobres assustados. Quem que é o nobre? O rico, né? O governante. Assustados com tanta revolta camponesa, com tanta coisa ruim acontecendo, eles diminuíram aí, então os impostos. Então, olha, eles têm que ser muito pressionados, eles têm que sentir medo, senão eles não fazem nada para o pobre, tá? Então, com tanta situação aí difícil, né? Eles acabaram diminuindo um pouco os impostos, tá? Aboliram a servidão, ou seja, libertaram seus escravos, né? E suas terras passaram a empregar esses camponeses e com salário. Então, olha aí que eles ganharam algumas pouquinhas, mas ganharam algumas melhorias. Não foi a base da guerra, da luta mesmo, tá? As cidades começaram a atrair muitos camponeses. Então, os camponeses abandonavam suas terras. Por quê? Não eram deles, né? Abandonavam as terras que eles viviam, porque ali já estava a miséria, já estava a pobreza, já estava a guerra, e eles iam tentar uma vida melhor na cidade.
Só que chega na cidade, é tanta gente que tem desemprego e tem a peste negra. Então, qualquer lugar que as pessoas iam, estava tudo ruim, tá? E estava tudo muito mal. Então, é uma situação aí muito difícil, tá? Chega uma hora que a produção de alimento diminui tanto, tá? Que mesmo se você tem dinheiro para comprar, você não vai ter para comprar. Então, a situação vai complicando ainda mais, tá bom? E a fome vai se alastrando, tá? E quem sente primeiro a fome? O mais pobre, infelizmente, né? Bom, então a peste negra, tá? A desnutrição da população europeia, quer dizer, o povo, a maioria com fome ou comendo muito pouco, né? Somada à falta de saneamento básico, que naquela época não tinha saneamento básico, tá? A água era diretamente ali de um poço, do rio, não era água tratada como tem hoje. Não tinha encanamentos como a gente tem hoje de banheiro, tá? Meio que o esgoto era tudo ali a céu aberto, os esgotos, sabe, né? Você faz tudo ali no seu piniquinho e joga pela janela? Era mais ou menos assim, tá? Então as ruas eram imundas, as criações de animais era tudo ali na rua. E lembrando, tinha asfalto? Não, era aquele barrão só, né? Terra, com fezes e ali, e animais, fezes de animais. Era uma nojeira. As pessoas não tinham mesmo costume de tomar banho todo dia, elas tomavam banho uma vez por mês, e olhe lá ainda. Então imagina essa sujeira toda, tá? Com a fome, com desnutrição, tá? E aí chega uma peste, uma epidemia. Você se pega essa doença, vai sobreviver? Não, gente, acho que qualquer doença que a pessoa pega, desnutrida com fome, e numa sujeira dessa, a pessoa não aguenta. Porque a gente sabe que a sujeira traz o quê, gente? A própria doença. Tá? Imagina você tá tomando banho e cai uma bosta na sua cabeça. Pois é. Sem contar que a própria água do seu banho já é suja. Então, gente, era uma coisa muito nojenta. Se eu fosse presidente, eu ia colocar assim nas escolas. Criança também é povo, abaixa o preço do Kinder Ovo. É, boa. Bom, gente, então é uma situação horrível, tá? E aí começa, eles têm comércio, né, gente, com outros povos e tal. E do Oriente, pensam-se aí que seja lá da Arábia, dessas regiões, nessas embarcações. Imagina os navios também com esse tipo de sujeira, tá? Então, nojento, cheios de rato, cheios de pulga, cheios de coisa horrível. Era tudo sujo naquela época, era tudo muito nojento, tá? Não tinha essa questão de higiene como tem hoje. Porque hoje a gente sabe que a sujeira traz doenças. Vocês sabem muito bem nas aulas de ciência. Naquela época, ninguém sabia dessas coisas, tá? Comia tudo sujo, vivia na sujeira. Bom, banho uma vez por mês. Olhe lá ainda, hein? Olhe lá ainda. Eu fico 3 dias sem tomar banho. Faz isso não. Sem tomar banho, eu já fico meio assim, ó. Eu já me sinto meio pesado. E caio, Não para dá, de tela. não dá, gente. Existem casos, cliquei sem querer. relatos de que pessoas ficavam mais de anos sem tomar banho. Ah, não. Agora eu tô tentando excluir. E eu nem te falo que até reis ficavam. Ah, que nojo! Pois é. Bom, Ô, enfim. Caio, ó, pra você tirar, Caio, você tem que excluir e vai ir riscando. Não, mas você tem que ir Pode riscando deixar, em cima gente, de onde você riscou. Sem problema. Bom, vamos lá. Aí começa a chegar ratos infectados. Poxa, mas rato e pulga infectado, e mesmo assim matou 1/3 da população europeia por causa de rato. É, gente, por quê? Porque os ratos viviam entre eles. Era tudo nojento. O povo era lotado de pulga, tá? Então, esses animais, eles traziam essas doenças e contaminavam facilmente a população. Se é hoje, porque a gente sabe que o rato ainda traz doenças, né? Só que essas doenças de rato é até raro a gente ver. Por quê? Porque a gente, se vê um rato, já vai matando, né? Nem tem muitos ratos por aí. Quanto tempo a gente não vê um rato? Mas naquela época era aquela sujeira e rato ali o tempo todo na despensa da casa, em cima da mesa, andando. Então era coisa doida. Com ele? É. Tá? No apartamentinho que eu morava enquanto aqui ficava pronto, eles não detetizaram direito, né?
Eu ia pegar minha bolsa, eles detetizaram as baratas, só que as baratas só ficaram tontas, depois saíram tudo do bueiro. É. Eu ia pegar a mochila, tinha barata. Minha mãe ia pegar lençol no varal, tinha barata. Eu É porque dormi com elas uma barata. fogem do veneno, né? E aí se espalha mesmo, é assim mesmo. Eu dormi com uma barata. Oh, Que legal. Passou na minha mão. credo, Que ai, delícia, terrível. João. Ô, professora, teve uma vez lá, né? Eu tava lá na casa do meu pai. Aí, tipo assim, aí tava meu primo e minha tia lá. Aí tava um monte de barato saindo do bueiro. Matava uma, vinha uma. Aí matava outra, vinha outra. Aí matava uma, vinha outra. Só Ai, vinha. credo. Era muito. Lá na casa da minha tia, lá no Pará, eles disseram assim, ó. Que quando tá à noite, as baratas, elas saem e ficam lá embaixo na casa. Daí quando eles acordam e descem, as baratas vai tudo pros lugarzinhos dela. Daí meu tio falou assim, ó. Nossa, elas são tão obedientes. Já aprendeu até como lidar com elas. Ai, credo. Bro, você prefere Não, comer... mentira. Deve ser tão legal, né? Viver do lado de uma barata. Bro, você prefere comer uma coxinha com gosto de barata ou uma barata com gosto Uma de barata com coxinha? gosto de coxinha. Ai, gente, nenhum dos dois. Nossa, É porque tô se você fora. comesse uma coxinha, ia estar com gosto de baratas, mas se tipo... Então, Mas você teria coragem de comer uma barata? então, com você gosto não de sabe coxinha, se sim, ela ia ter é com bem gosto de melhor. coxinha. Ai, Então, Não, mas você eu não pre- ia saber se ela tinha gosto de coxinha. Não, e assim... Então, Ué, você também não ia saber se a coxinha tinha gosto de Então, barata? verdade. Então, sem agora, saber do gosto, é lógico que você vai comer a coxinha, né, gente? É Mas óbvio. então, Mas óbvio. você já vai a gente cuspir não depois. sabe que gosto que tem barata. Vai que não é tão O ruim. catupiry vai Ô, ter se a aquele barata, sangue de se você barata. comer uma coxinha sangue de e barata a coxinha for gostosa, e ainda, se a coxinha, se você comer a coxinha e for com gosto de barata e for gostosa, meu amigo, Pois é. e o catupiry, o Corey disse que vai ser o sangue de barata, porque sangue de barata é que branco. nojo. Ai, ou vamos mudar de assunto, tô ficando com nojo. Vai. Imagina sair uma perninha ali na Vamos falar um coxinha. pouquinho da arte só. Olha essas Imagina a antena. Nunca mais eu vou comer coxinha na minha vida, velho. arquitetura, então, na Idade Média, tá? A arquitetura e a arte era voltada principalmente para a religião, tá? Por isso que as arquiteturas aí focavam muito as igrejas. Então a gente tem esse tipo de arquitetura que é a arte românica ou romana, paredes muito grossas, né? Estilo fortalezas, eram até chamadas de fortalezas de Deus. Ai, que casona. selinho de Fortaleza, só quem já entendeu. As janelas eram bem pequenas, em formas de arco em cima. Alguns telhados eram redondos. Tem um monte de carinha aqui embaixo, pro. Tem um monte de carinha lá embaixo. E por causa de muitos conflitos que existiam nessa época, muitas invasões bárbaras que a gente vai estudar depois, tá? E aí, Murilo? Que a gente já estudou até, não estudou? A queda do Império Romano, aquelas invasões bárbaras, lembram disso? Bom, tinha muitas invasões, tinha muitos conflitos, então até as igrejas precisavam se defender, então faziam esses tipos de construções. Conforme vai passando o tempo, essas invasões vão diminuindo, aí eles vêm com estilo gótico, tá? Mais altas, com essas torres compridas direcionadas ao céu, tá? E a maioria da população nessa época não sabia ler, tá? Então, como que eles conheciam a Bíblia? Por desenhos. Então, esculturas, desenho em vitrais, passagens bíblicas desenhadas dentro da igreja, né, dos santos e tal, faziam com que eles entendessem as passagens bíblicas. Então, todos aqueles desenhos que tem dentro das igrejas, nos vitrais, era por quê? Para as pessoas verem e entenderem as passagens bíblicas, porque elas não sabiam ler. Então, tinham uma função, tá? Esses desenhos, não eram à toa que eles estavam ali. Bom, Professora, casamento medieval. Bom, como que era feito o casamento naquela época? Então, tinha que primeiro o casal fazer um juramento com o padre. Depois de 40 dias, o padre dava uma resposta para aquele casal. Se ia deixar eles Que casarem, barulho é esse? tá? Então, era bem aí o padre que mandava até nisso. Nesse caso, os noivos faziam um novo juramento. Então, depois de 40 dias, o padre fala: não, eu deixo vocês casar, eu aceito essa união. Então, eles vão fazer um novo julgamento, onde eles recebiam uma troca ali. Eles faziam a troca de aliança e recebiam a bênção do padre. Tinha lá os padrinhos e madrinhas, e mais ou menos como tem hoje mesmo, que eram testemunhas dessa união. Seguiam-se de bênção nupcial e missa.
Então, o altar era dedicado à Virgem Maria, o casal acendia velas. Então, olha como o casamento... Lembra que a gente falou muito que a religião influenciava a vida das pessoas? Tudo era religião, tudo a igreja mandava? Pois é. Então, até o casamento não ia ser diferente. Tá? Até hoje se fazem casamento dentro das igrejas, né? Então, isso aí é muito... Professora, mas era o padre que escolhia se eles iam casar ou não? Por exemplo, vai você e a sua noiva lá e pedir permissão para o padre, fazer um juramento para o padre. Depois de 40 É mais ou menos que o padre é o pai? Pois é. Depois de 40 dias, o padre falava se avaliava ali, vocês dois, e dava a bênção ou não. Se ele falasse que não, então vocês não iam casar. Nossa, Nossa, chato, nem né? sabia disso. Você tinha que ficar ali torcendo, ser muito bonzinho pro padre deixar. E aí eles iam até pro cemitério. Saíam da igreja, iam pro cemitério e fazia ali Que noivo legal. cerimônia também dentro do cemitério, como se estivesse convidando as famílias, né, os antepassados que já estavam mortos. Professor, isso daí já não tá meio certo, não. Isso daí já tá ficando meio estranho. Pois é, mas era todo Parece esse que vai ritual, chamar. que vai para a missa, vai para a igreja e depois vai para o cemitério. Então era meio estranho, sim. Bom, não mudou muito, só deixaram de ir para o cemitério agora. Né? Só falta 3 minutos para acabar. Gente, vamos lá, senão não vai dar tempo. Outra coisa, esses eram o casamento dos pobres, porque os casamentos dos ricos, da realeza, da nobreza, era tudo, que nem a gente vê em filme mesmo, aquele casamento do rei, do príncipe, que a princesa, que já está tudo programado, vocês já viram isso? Aí a princesa não quer casar porque não ama, e quer casar por amor, já viram essa história? Casamento arranjado pelos pais? Era desse jeito, tá? Então, se você era filho de um rei, de algum nobre, você já sabia que a sua esposa era arranjada de um outro rei, filha de um outro rei, filha de um outro nobre. Você nem conhecia, às vezes ia se conhecer no dia do casamento. Tá? Ô, professora, como será a sensação? Tipo assim, você tá lá, né, de boas, você tá lá de boas, aí do nada você vai casar. Aí você nem conhece a pessoa, você vai ficar tipo assim, o que eu vou casar? Aí do nada você encontra no casamento, você fica tipo, ela? Era ruim. E acabava assim, se você não gostasse da pessoa, acabava tendo muitas traições, não é? Porque é um casamento arranjado, então você não gosta dele, ela não gosta de você, você não gosta dela, e fica esse conflito, mas era assim. E não podia anular esse casamento, porque desde que nasce as crianças, elas já são predestinadas para esse casamento, tá? Então era mais fácil de conhecer antes, porque às vezes está predestinado. Pro, o que acontecia se recusasse o casamento? Tinha que pagar uma multa altíssima, tá? Envolvia-se muito dinheiro. Imagina uma pessoa que você nem gosta, uma pessoa que você nem gosta, ela nem gosta, você tem que forçar amor com ela. Sim, por quê? Porque era para é juntar famílias ricas, para manter a riqueza entre eles e para os filhos, né, para os netos, enfim, continuarem com essa mesma riqueza. Não tinha esse negócio de pobre casar com rico, não. Então eles tinham que garantir que o seu filho rico não casasse com um pobre. Eles tinham que garantir aí que as suas heranças continuassem nessas famílias ricas. Entendeu? Era tudo por dinheiro, gente, não tinha outro motivo, tá? Bom, vou falar da atividade rapidinho, falta 1 minuto. Bom, página 251, tá? Então é a última atividade de história. Separei só 3 questões, tá bom? Questão 2, já vou fazer. 5 e 6. A última atividade de história do ano, Pro? É a última do ano, tá? Quem tem uma atividade Pro, ainda bem que você não passou a página inteira. Pro, nossa senhora. Não, é muita coisa, tá? Então, anotem aí, só a questão 3, 5 e 6. E se tiver dúvida, pode perguntar para mim no WhatsApp, tá bom? Beleza. Ai, não sei como fazer, ai, não entendi. Pro, me ajuda. Eu ajudo a fazer a atividade. Para todos eu falo isso, tá bom? Tá bom. É isso, gente. Vai cair daqui a pouco, então eu já vou encerrar antes, tá bom? Beijo para vocês. Eu já te mandei a mensagem. Até amanhã. Tá bom, beleza, eu respondo, tá? Até amanhã. Tchau, gente. Tchau. Amanhã acabou. acho que a aula é gravada de geografia e prova e só. Façam as atividades para não ficar de recuperação. E tá bom.